e tira todo eu, e tira tudo que não é seu de mim. Eu vou gritar bem alto, Senhor, e tira todo eu, e tira tudo que não é seu de mim. Eu cresça, que ele apareça, que ele cresça. Vem, Senhor. Bom dia, meninas, a paz. Que ele apareça, que ele cresça. Vem, Senhor. Dá um tempinho para as meninas entrarem. Mas eu sei em quem eu tenho crido e olharei pro alvo que é Cristo. Ora vem. Amém. Glória a Deus, aleluia. Começar orando, né? Senhor, fica à vontade no nosso meio, Deus. Tira tudo que não provém de Ti, Senhor. Que aqui somente Teu Espírito fala, Senhor. Toma a minha vida. Toma, Senhor, cada uma que vai entrar aqui. Que a palavra que sai daqui, meu Pai, não seja de mim mesmo, seja do Teu Espírito, Senhor. Para as nossas vidas, para o nosso coração, ó Deus. Em nome de Jesus, que seja uma manhã cheia da Tua presença, Senhor. Que o Senhor cresça, Senhor, que o Senhor apareça no nosso meio. Seja bem-vindo, amigo Espírito Santo. Senhor, traz a revelação de quem Tu és, a Tua palavra. Senhor, abre os nossos olhos espirituais, Senhor. Que as escamas venham cair, Senhor. E que a luz do Senhor venha reinar, meu Pai, trazendo a luz, meu Pai, de Cristo, a sabedoria, meu Pai, nos dê conhecimento da Tua palavra. Nessa manhã, cada dia mais, Senhor. Obrigada, Deus. Bom dia, meninas. Graça e paz, tudo bom? Hoje eu quero falar sobre a história de José, né? Mas José, lá no José 37. A história é grande, né? Então vou tentar falando e resumindo, né? Bom dia, irmã. Falando e resumindo pra gente entender. Não dá pra ler a história toda. Mas o que me chama atenção, eu vou ler lá do 37. Essa é a história 37:2. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava o rebanho com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bilá e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia má notícia deles a seu pai. Aqui fala que Israel amava mais a José que todos os filhos, porque ele era um filho da velhice, né? E eu não vou continuar lendo não, e eu vou salpicando aqui, né? Mas o que o Senhor me mostrou nessa passagem, essa história de José, que a gente leu aqui no 37, deixa eu abrir o esboço aqui, se eu conseguir seguir ele. Pra gente romper, o Senhor nos chama para romper com a nossa história do passado, romper com aquilo, né, rótulos que coloca em nós, assim como José precisou romper, né? Deixa eu abrir aqui, isso. No versículo 8 vai dizer o seguinte: seus irmãos disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa do sonho que tinha. Aqui é a história do José contando, né, que ele teve um sonho, aí ele conta para a família, para o pai, para os irmãos, e os irmãos já falam, então, através do seu sonho, você quer dizer que você vai reinar sobre nós? Em momento algum, José, ele trouxe aqui ele contou o sonho, trouxe uma explicação do sonho, trouxe uma revelação. Os próprios irmãos já revelaram, então quer dizer que você vai reinar sobre nós? E o que eu aprendo com essa história, que
Às vezes as pessoas, né, ao redor, vê muito mais o nosso potencial do que nós mesmos. Porque às vezes nós estamos com os olhos focados no cenário da Terra, né, que eu gosto de falar, e também no cenário onde que a gente cresceu, um cenário cultural, né, de onde você nasceu, um cenário de rótulos que colocaram em você durante a vida, e automaticamente a gente esquece muito de olhar para Cristo, né, de olhar para a palavra, aquilo que o Senhor, né, já desenhou para nós, já está escrito na palavra dele para nós, né? E aqui a gente vê dois tipos de pessoas. Que era o José, que ele foi um escolhido, não que os outros irmãos não fossem. Aqui mostra a história de José e a trajetória dele para o propósito. Os outros irmãos, eles decidiram não olhar para o propósito, não olhar para dentro deles e ver, uau, eu nasci, então para que o Senhor, o que o Senhor quer fazer de mim através de mim? O que o Senhor tem para mim? Eles olharam para José com inveja. Aqui bem diz que ele odiava o José. Só que eu tava lendo aqui agora a história dos irmãos é uma história muito triste. Eles vieram de um cenário, porque aqui, ó, dita bem, que José acompanhava os filhos de Bilá e os filhos de Zilpa. Bilá e Zilpa são as servas de Lia e Raquel. Então imagina o cenário que essas crianças nasceram, esses irmãos, né, de José. Se eu errar os nomes aqui, porque é muito nome, né, gente? Imagina o cenário que os irmãos de José nasceram. Eles nasceram num cenário de competição, um cenário de inveja, porque aqui, quando Raquel começou a usar a serva dela para dar filhos, é porque ela já estava com inveja de Lia, porque Lia dava filhos e ela não. E Deus olhou para Lia, porque a Lia já era desprezada, porque Jacó já amava Raquel e não Lia. Você já vê uma raiz aí de muita competição, de inveja, de rejeição desde o passado. E o que o Senhor me trouxe à memória, por exemplo, o que nós vamos passar. Quais são as sementes que a gente tem lançado? Aqui a gente percebe que os filhos vieram de uma competição, de uma raiz de rejeição. Imagina um filho nascendo você gerando um filho, né? Vão lá, Bilá e Zilpa, que eram servas, gerando um filho que elas sabiam que era para competição. E não era dela, não era para ela. Que aqui bem Raquel vai falar: te dou a minha serva e para que ela gere e traga ao meu colo, para o filho ser dela. Imagina dentro da criança a mãe gerando aquilo. Imagina a serva falando: nossa, eu estou gerando algo aqui de competição, eu estou gerando algo que não vai ser meu, porque toda mulher tem um sonho de gerar, né? E essas servas tiraram o sonho delas de falar que o filho é dela, de um marido que era delas. O marido não era delas, era das suas, né? Lá que fala, eu esqueci o nome. Era de Lia e de Raquel. Aí não tem como o fruto, lá em Mateus 7,16. Vai dizer que pelos frutos se conhece a árvore. Então não tinha como. Aí aqui a gente vê que os filhos de Bilá e Zilpa odiavam. Aqui vai dizer no versículo 3, ora... No versículo 3 não, desce. No versículo 2, vai dizer que... Isso, no 2. Que José já trazia notícias, má notícia deles aos pais dos filhos. É uns filhos que nasceram nesse cenário. Então não tinha como esperar muito dessas crianças. Então eu paro e penso assim, qual é a semente que a gente tem lançado? Porque a gente vai colher. Qual é a herança, qual é o legado que a gente tem passado e deixado para os nossos filhos, né? Aquelas ainda que têm filhos pequenos, aquelas que ainda estão gerando, que vão gerar. Tem a herança, né, geracionais dos pais, que já vem, que a gente nem escolhe, né, que a gente já herda, sabe? Dos nossos antepassados, né, tanto materno quanto paterno. E aqui a gente vai entrar agora na história de José, que os irmãos odiavam eles, mas não tem como culpar muito essas crianças, porque, né, jovem, acho que já eram jovens, porque José já tinha 17.
Mas o Senhor quer nos chamar a atenção hoje, que tem dois tipos de pessoas. José, que estava vivendo o propósito dele no Senhor, a sua identidade para que ele foi chamado, ele entendeu. Ou os irmãos deles, aqueles que pararam na dor e decidiram invejar a porção que José carregava e olhava para José e se comparava. José, a gente percebe que ele teve uma trajetória que os irmãos dele então odiavam ele, então vamos matar. O outro fala, não mata não, então vamos jogar aqui na cisterna. Você vê uns irmãos tão frios, porque aqui, ó, quando eles vão jogar ele na cisterna, lá no José 39, me chamou muita atenção, porque eles param, jogam José na cisterna e param para sentar para comer. Aí que vem aqueles que eles vão vender ele para até chegar em Potifar, né? E aqui, eu perdi onde que tá, mas eu tô lembrando e vou passando. A história é muito grande. No 39, quando José já chega na casa de Potifar, o Senhor vai dizer: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. José já carregava uma promessa, José carregava um propósito maior que ele mesmo, porque ele nem imaginava. Às vezes você tá aí andando sem entender o processo que você tá vivendo na sua vida, assim como José. José foi vivendo sem entender. O que tá acontecendo? Por que me venderam? Por que meus irmãos não gostam de mim? Era só um sonho, eu não falei nada mais, eu só sonhei. Sonhos não se escolhem. A gente fala que escolhido não tem escolha, né? José não teve escolha. Falar assim, Deus, eu vou viver esse propósito. Ou falar assim, eu não quero, porque, nossa, olha aqui, meus irmãos vão se levantar contra mim, eu vou ter que passar por esse processo, eu vou ter que ser vendido. Se Deus contasse tudo, talvez José falava, não, esquece, escolhe outro. E às vezes é assim comigo e com você. Você deve estar aí, Deus, você escolheu a pessoa errada, o endereço está errado, não é eu, escolhe outro, eu sou pequena, eu sou isso. Eu sou a mais rejeitada da minha família, eu sou a esquecida, mas o Senhor te escolheu. Antes mesmo da fundação do mundo, nós somos projeto de Deus. Todo mundo que nasce, você hoje está respirando, você tem um propósito maior do que você mesmo. Só que para viver o propósito, a gente vai ter que deixar um pouquinho de lado as nossas dores. Vai ter que deixar de lado um pouquinho o cenário que você nasceu e olhar para a cruz, olhar para Cristo. Às vezes as pessoas nos perguntam assim: como você rompeu com a timidez? Como você rompeu com os paradigmas da vida, com os rótulos? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, olhando para a palavra de Deus, para aquilo que ele diz a nosso respeito. Não tem como vencer, romper, se não olharmos para Jesus. Nossa verdadeira identidade está em Cristo Jesus. Quem ele nos fez para ser. Mas engraçado que para chegar no propósito, a gente vê um processo gigante que José passou. Ele passou por um processo longo. Mas ele não... Aqui a gente percebe que Deus não deixou de ser com ele. Então, às vezes você está aí passando por um processo e às vezes você pensa assim, ai Jesus, o Senhor esqueceu de mim, por que eu tô... Não, Ele está com você. Tenta ver a bondade do Senhor, o cuidado do Senhor no processo. Não tem como viver o propósito, chegar no propósito, assim como José chegou. Ele chegou a ser governador, mas olha o processo. E não era sobre ele, você percebe que não era sobre ele, era sobre uma nação. E os pais dele, os irmãos, estavam dentro dessa história. Se José não chegasse lá, onde que ele precisou chegar, que ele precisou passar, e o Senhor mostrou outros sonhos para ele, então percebe que desde pequeno ele já tinha o Senhor já falava com ele em sonhos, já dava ele em sonhos. E lá na frente vem os sonhos de Potifar, da vaca magra, da vaca gorda, e o Senhor traz o entendimento para ele. Ele estava no lugar certo, na hora certa. Não foi só sobre ele, era sobre uma fome que ia vir sobre uma nação inteira. Então o Senhor deu sabedoria para ele colocar, interpretar o sonho, falar com Potifar, ó, aqui 7 anos nós vamos passar, então vamos guardar a sabedoria, porque vai vir 7 anos de vaca magra e todo mundo vai perecer de fome.
dar esse entendimento para ele. Então a gente precisa entender a estação que nós estamos e saber que o Senhor está conosco. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo hoje, olhe para a cruz, olha para Cristo. Você percebe que José precisou passar por esse processo de rejeição, de abandono, para viver um propósito maior que ele mesmo. E lá na frente, ele teve a oportunidade de olhar nos olhos dos irmãos. E às vezes a gente lê a história e falava assim, nossa, se fosse eu ia falar com o irmão isso, eu ia deixar eles passar fome, ou eu ia dar um susto neles. Não, José, ele não fez isso. Porque ele entendeu o propósito, ele entendeu a identidade dele em Cristo, ele entendeu o motivo porque ele estava ali posicionado naquele lugar. O Senhor quer posicionar eu e você, homens e mulheres, posicionados diante de um propósito, a qual ele já desenhou para nós desde o ventre da nossa mãe, quando ele fala ali em Salmo 119, que ele estava nos tecendo, dentro do ventre da nossa mãe, ele já estava cuidando, nos gerando. Então, quando você olha para essa história, para a sua história de vida, pega a sua história de vida e joga para Cristo, você vai entender que o propósito é muito maior do que você mesmo. É sobre pessoa, é sobre reino, é sobre uma nação, é sobre almas, é sobre o Senhor que está voltando para buscar uma igreja lavada e remida. Ele não quer buscar só eu e você. Tem mais filhos perdidos. Ontem eu estava na igreja orando e conversando com o Senhor e eu consegui olhar para mim vendo tanta bondade do Senhor, tanta gratidão, porque quando a gente encontra Cristo, a palavra de Deus diz, fala que é um tesouro precioso, né? E tem aquela canção, né? Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Só que aí o Senhor nos faz uma pergunta. Você encontrou um tesouro precioso, e o que você vai fazer com isso? Você olha para a sua vida hoje e olha com um olhar de gratidão, olha para as coisas positivas, pela bondade, sabe? Porque poderia ter sido muito pior. Hoje você poderia estar respirando através de um aparelho no hospital. Hoje alguém da sua família poderia estar chorando em cima do seu caixão. Ou você poderia ter uma vida acamada, né? Aquelas pessoas que vivem vegetando em cima de uma cama. Mas não, estamos aqui hoje respirando pela graça de Deus, pela bondade de Deus conosco. E quando você olha, eu falo, Deus, é muito bom, muito obrigada, mas o que eu posso fazer pelo Senhor, pelos benefícios que o Senhor tem feito, o que eu posso te dar? O que eu posso te dar de volta por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na minha casa, sabe? Se eu olho para mim hoje e você olha para a sua vida, eu olho com um olhar de gratidão, sabe? Por tudo que o Senhor fez e Ele tem feito na minha vida. Hoje eu estou numa estação de celebrar, mas não dá para celebrar sem olhar para o lado e ver as pessoas sedentas, alma sedenta. Eu consigo olhar para a minha vida e perceber que o Senhor me salvou, Ele me curou, Ele me libertou, Ele me tirou de cadeias prisionadas, Ele me tirou das garras do inimigo, Ele me tirou do império das trevas e me transportou para a sua maravilhosa graça. Não tem como eu não olhar para o lado, não tem como olhar para pessoas da sua família, pessoas da minha família, pessoas à nossa volta, ao nosso redor que estão sedentas, que não tem Cristo. E a gente não sentir compaixão, a gente não se doer por essas almas que não conseguiram ainda acessar essa graça através de Jesus. Não tem como a gente não chorar por essas pessoas que estão cativas. Hoje, através de qualquer coisa que elas viveram, por falta de acesso à palavra de Deus, por falta de profetas, filhos calados, né? Às vezes eu e você estamos calados diante dessas pessoas. Tem uma canção que eu gosto da Lu Melpídio que fala: tu me deste tanto, tanto, que eu não posso, Deus, guardar, eu preciso transbordar. Transborde daquilo que o Senhor tem feito na sua vida, sabe? E eu sinto essa música, e eu sinto, Deus, tu me deste tanto, é tanta bondade, é tanta graça, é tanta misericórdia. Eu preciso transbordar, Senhor, eu preciso. E não precisamos ir muito longe, não.
Transborde aonde você está, transborde na sua casa, transborde no seu trabalho, na sua igreja, no seu bairro, na vizinhança. Transborde no seu esposo, transborde na sua família. Aqui a gente percebe que José tirou tudo dele, tirou a túnica que ele tinha, que o pai fez, né? O pai fez só para ele. Então ele já se sentia assim, só eu que tenho essa túnica, né? Tiraram dele a família, né? Porque tirou o pai dele, tirou ele do ciclo ali familiar que ele era amado e jogaram ele na cisterna. Depois ele foi vendido como escravo. Aí ele foi para Potifar e o Senhor foi com ele. Olha a história. O Senhor foi com ele. O Senhor abençoou ele e abençoou a casa que ele estava, porque quando a bênção está sobre nós, é onde a gente estiver colocado, posicionado. Entenda aquilo que você carrega. Entenda a sua identidade de filha. Não pense que você precisa mudar de lugar para que Deus faça algo diferente, para que você se sinta diferente. Não, que você pode estar num palácio com uma mentalidade de escravo e se tornando e se comportando como escravo. Então não é o lugar, é você, é dentro de você, transborda de dentro para fora. É quem você sente por dentro. Eu posso estar numa casa simples, num lugar simplesinho, numa igreja simples, num trabalho simples, mas o que eu tenho dentro de mim, a riqueza da graça, a entender quem eu sou em Cristo, faz o ambiente ser maravilhoso, faz tudo que eu tenho ser precioso. Quando eu tava conversando com a menina, eu falei com ela, é sobre isso. Se você não entender quem você é, você vai querer ficar mudando de lugares, achando que o problema tá no lugar. Não, o problema tá aí na sua identidade. É você que precisa vestir essa identidade de filha amada e se comportar como filha. Acessar o que Deus já tem para nós através de Cristo. Ele já nos deu. Ele já nos deu a liberdade, pois foi para a liberdade que ele nos libertou. Ele já nos deu uma nova identidade de filha. E filho, tudo que é do pai é nosso. Quando você entende quem é seu pai, a sua mentalidade precisa mudar, as suas vestes precisam mudar, o seu comportamento precisa mudar, porque você é filha do rei. E filha do rei sabe como se comporta. Que a gente não precisa viver como um filho pródigo. Ou o irmão do filho pródigo também está na casa do pai e não sabe tudo que é do pai é nosso. Aprenda a usufruir das bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Todas as riquezas que a palavra diz. Acesse através de Cristo. A sua identidade desperta o seu propósito. E muitas vezes a gente fica assim, qual que é o meu propósito? Qual que é o meu propósito? Eu tô confusa, porque você está confusa na sua identidade. Né, aqui, deixa eu ver. José, eu tava falando do processo, que ele teve vários processos até chegar, né, no propósito dele. E tanto é que o propósito dele é tão lindo que quando a gente vai ler a história toda, quando passa ali o processo, quando a família vai até e reconhece que José está governando ali, e ele manda trazer o irmão, manda trazer o pai, ele manda trazer toda a nação, todo, né, o povo todo do judeu, ele transporta eles para aquele lugar de bênção, porque José, ele carregava isso. Abraão, Isaac, Jacó, e de Jacó passa para José. Você vê que é uma bênção geracional, até levar eles até para eles chegarem, né, à terra prometida, a terra que darei por herança, a terra que Deus prometeu a Abraão. Abraão não viu a promessa. Muitas vezes nós não vamos ver, mas nossos filhos vai carregar, vai viver a promessa. Mas por isso que é muito sério hoje um posicionamento nosso diante, né, do cenário que a gente está vivendo. Qual é a semente que a gente tem plantado, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Deixa eu ver aqui.
Gênesis 39:5. E aconteceu que desde que o pusera sobre a casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Era sobre José. José carregava essa promessa, essas bênçãos. Então eu e você, está sobre nós. Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós. Então, onde nós estivermos posicionados, a bênção do Senhor. Nós hoje somos a arca, a presença, a habitação do Senhor. Quem ele escolheu para habitar. E ele escolheu eu e você para carregar um propósito maior do que nós mesmos. Você quer descobrir o fim do seu propósito? Não tem como, é vivendo, é caminhando, é vivendo com o Senhor até que ele venha. É se posicionando, obedecendo. Precisamos ali obedecer às direções que ele dá, a intimidade com o Senhor, para você entender o próximo passo que ele está te pedindo. Para ele te posicionar no lugar certo. Pensa só, olha que história linda. Quando José, eu ouvi isso e eu vou ter que passar para frente, a gente precisa transbordar. Quando José estava preso, teve aquela história que ai, gente, onde que tá? Que ele decifra o sonho, é do copeiro, não era? Quem sabe mais aí, fale pra mim, porque eu não tava preparada, não vim preparada pra contar. Copeiro, achei. O sonho do copeiro, tá lá em Gênesis 40. E ele fala o sonho e o copeiro... Deixa eu ver aqui, quem que morreu? Porque o copeiro-chefe reinou sobre... O copeiro-chefe reintegrou no seu cargo. O copeiro voltou. Mas o padeiro-chefe enforcou como José havia interpretado. O copeiro-chefe toda a vida não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Olha que lindo aqui. Para José, outro esquecimento. Mas todo esquecimento tem um propósito, gente. Olha só para você ver, se vocês nunca ouviram. Quando José... Quem que se enforcou? Padeiro. Então, a gente associa que a vaga que estava aberta era de padeiro. Se o copeiro se lembra de José, a vaga que ia ter para ele era de copeiro, né? De padeiro. Mas o Senhor não tinha isso para ele. Então ele precisou ficar mais o quê? Acho que 2 anos, né? Preso até chegar a ele ter que interpretar os sonhos de Faraó. Tudo tem um propósito. Porque aqui ele vai falar com o copeiro, né? Lembra de mim. Mas o Senhor quer que a gente não se apegue a pessoas. Não fique criando expectativa em pessoas. Pessoas para te livrar, pessoas para te abençoar. Ele quer que a gente sempre olhe para Cristo. Que Ele seja o centro da nossa vida. Ele seja aquele que governa a nossa vida. Que a gente possa estar sempre voltada para Cristo. Senhor, lembra-se de mim, Senhor. A nossa oração venha a ser sempre Cristo. Quando aí José vai interpretar o sonho, aí ele vem, né? Vai lá, se banha. E logo ele ganha o cargo. Fala, então esse cargo é seu. Aí ele chega aonde era o propósito dele, a governador. E aonde o Senhor queria ele, desde lá do primeiro sonho dele, quando ele tinha 17 anos. Não despreze os seus processos, não despreze o propósito, não despreze a sua história, o seu passado. São degraus para onde o Senhor quer te levar. São ferramentas, são cicatrizes que vai te levar a lugar que quando você chegar lá você vai precisar, porque vai vir pessoas ali perto de você para você ser exemplo, falar, eu já vivi isso, eu já vivi aquilo, mas tá tudo bem, o Senhor foi comigo, Ele me sustentou, eu cheguei até aqui. Não despreze a sua dor, não despreze a sua história, não despreze os pais, as pessoas que o Senhor colocou na sua vida para te gerar, para te trazer a vida, para te lapidar. Hoje, eu agradeço a Deus pelo cenário que eu cresci da minha família. Sabe, se era disfuncional ou não, eu vim e eles me fizeram, através da conduta deles, através da forma que eles eram, eu cheguei até aqui.
Porque aí eu tive uma mentalidade e essa mentalidade me ajudou, eu fui criando barreiras e armaduras, mas que me fez chegar até aqui, ao meu propósito. Eu precisava de uma blindagem para chegar até aqui, ao meu propósito. Porque às vezes, pensa só, calcula a sua história e tenta imaginar uma história que você queria. Vamos dizer assim, nossa, se eu tivesse nascido numa família tal, se eu tivesse nascido numa família, vamos dizer, bem-sucedida, talvez eu não teria uma mente de uma pessoa voltada para Cristo. Talvez eu não sentiria um vazio de correr para Cristo, de entender quem que eu sou em Cristo. Saber se você cresce num ambiente só cercado de muito amor, de muita bajulação. Exemplo, se eu não teria chegado até aqui com a história e com a bagagem que eu tenho. Talvez eu ficaria andando em círculo como o pessoal do Egito ali, né? No Egito andou em círculo, e o Senhor não quer que a gente ande em círculo. Ele tem pressa para fazer na sua vida, porque através da sua vida tem muitas vidas para ser alcançada. Gente, olha só pra você ver, se Deus não pegasse ali os irmãos, né, autorizasse, que nada acontece sem o Senhor deixar, que José fosse vendido para viver um propósito, precisa de alguém. Como que José ia chegar a ser governador? Como que ele ia chegar até Potifar? Imagina ele com uma malinha batendo lá. Ai, oi, Jesus mandou eu aqui porque o Senhor vai sonhar e eu vou ser o intérprete do seu sonho e você vai me colocar como governador porque eu sou a resposta que vocês vão precisar. Não existe isso, não é assim, porque aí não tem nem humildade nossa, né? Aí vem com uma soberba. Então o Senhor não vai te mostrar lugares que Ele vai te levar até você se posicionar e ir caminhando. Assim como Ele fez com Abraão. Ele só diz, vai, sai da sua terra e da sua parentela. Ele nem mostrou o destino. É no caminho, é no processo ali que o Senhor vai se revelando para nós, quem Ele nos chamou para ser e aquilo que a gente tem que fazer. É só obedecer, o segredo é obedecer. E obedecer nas direções do Senhor. E obedecer na voz dele, sabe? É obedecer sem entender. Deus, eu vou obedecer, não precisa. Com o Senhor não precisa entender para obedecer. É obedecer até mesmo sem entender. E nós, seres humanos, tem um pouco dessa dificuldade, né? Não, eu tenho que entender aqui para me obedecer. Não, eu tenho que ver aonde que isso vai me levar para me obedecer. E com o Senhor não é isso, né? É sobre isso. Porque senão fica sobre nós. Sobre o que como nós podemos fazer. Aí entra aquele controle, sabe? O controle está na minha mão. E uma coisa interessante, que aqui a gente percebe que, voltando ainda para a história de José recebe uma túnica do pai dele, né? E o pai deixava muito claro que ele era o mais amado. Aqui fala na Bíblia que porque ele era o filho da velhice. E era o filho de Raquel também, né? A gente sabe. Era o filho esperado, né? Tanto de Raquel e creio que tanto do pai, né? Mas o primogênito, né? Ele foi o primogênito de Raquel, que José amava, que Jacó amava. Eu me bugo nessa história desses nomes deles, né? Nosso Deus. Mas olha que interessante. Quando o Senhor, agora olhando para Deus, para Cristo, quando o Senhor sinaliza o quanto nós somos amadas, e porque aí, quando a gente entende o amor de Deus, a gente se posiciona como tal. O nosso semblante muda, o nosso posicionamento muda, o nosso jeito de falar muda, a gente para de murmurar, a gente começa a andar mais alegre, porque a gente entendeu o amor dele. Não sei se é com vocês, mas comigo aconteceu assim. Saiu a angústia, né? Como diz a música da Juliane, né? Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, me deu um lugar à mesa, o meu pai não me rejeita. Quando a gente entende esse lugar, tudo muda. Aí ela canta, né? Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar à mesa. E olha só, não é sobre o que você tá vestido, não é só
que você está vestido fisicamente. É uma vestimenta espiritual que muitas vezes ninguém consegue ver. Eu não preciso estar aqui vestida de princesa, mas é como você sentir como uma princesa diante do Senhor. É algo mesmo de dentro para fora. É se sentir, é se comportar. Não precisa de andar com uma coroa na cabeça. É sentir que Ele te coroou, Ele te chamou como filha. E eu não posso me perder, acho que eu me perdi, peraí. Aí, José, ele foi sinalizado ali como filho amado. E quando o Senhor nos sinaliza como filha amada, é aí que a gente vê o que as pessoas pensam de nós. Porque é muito difícil você achar pessoas que te celebram. Para de rir, Dai. E às vezes também é difícil nós ser essas pessoas que celebram. Vamos trazer um pouco para nós também. Porque o Senhor também me chamou minha atenção. Olha só que interessante. Ai, cheguei. Aqui, ó. Muitas vezes as pessoas vê primeiro o nosso potencial. Mas se não temos uma identidade em Cristo, podemos nos perder com os rótulos que as pessoas colocam em nós, correto? Então, o segredo é andar com pessoas que celebram. José ali não tinha pessoas que o celebravam. Não tinha, porque ele tinha uns irmãos invejosos que estavam fora do propósito deles. Eles não conseguiram encontrar o propósito para o qual eles nasceram em Cristo. E ali você percebe que levantou muito mais revolta e inveja. Aí, o Senhor falou comigo. Então, o segredo, ande com pessoas que te celebram, que te corrigem e que te reposiciona. Sabe? Quando você, assim, tá deixando a coroa cair. Ai, nossa, eu não sou isso tudo mesmo, eu não sou filha amada. E vem pessoas que te animam, que falam, não, olha para Cristo. Olha o que Cristo fez com você. Leia Salmo 119, declare quem você é em Cristo e tal. Aí imagina você andando com pessoas que você tá ali pra baixo, a pessoa, nossa, é mesmo, né? Porque olha pra sua vida. Não, mas pensando bem, olha a sua história, né? Realmente, eu te entendo. Se eu no seu lugar, eu sentiria isso tudo mesmo. Não, mas Deus, é mesmo, né? Deus tá pegando pesado com você, né? Olha a diferença. Então escolha com quem você vai andar. Escolha quem que você vai escolher pra que você possa abrir o seu coração e pessoas que vão te reposicionar, mas que vão te corrigir também em amor. Sabe? Que você entenda quem você é. Só que isso vale para os dois lados. Se queremos ter essas pessoas, antes a gente precisa seja esse tipo de pessoas. Para pessoas que estão à sua volta, seja pessoas que oriente, que ame, que reposicione as pessoas. Mesmo que você olhe com os olhos humanos e não veja nada. Você fala, não, realmente, sua vida tá uma bagaça. Não, realmente, não dá nada. Mas vamos trocar, vamos olhar com os olhos do Senhor. Olha e fala, se teve chance para mim, o Senhor mudou minha história, Ele também vai mudar a sua história, Ele vai mudar a sua vida. Ai, o sol tá me queimando. O Senhor vai mudar a sua história, a sua trajetória. Então leve essa pessoa para Jesus, ensina ela o caminho para Jesus. Sabe? Seja um João Batista na vida dessa pessoa. Oriente, ajude, posicione, sabe? Mostre ela o caminho atrás. Não dá a vara para pescar, né? Vamos dizer assim. Não dá o peixe, dá a vara, dá a palavra. Ensina através da palavra, sabe? Mostra ela o caminho dos versículos, que às vezes a pessoa não conhece. Eu não conhecia muitos versículos e o Senhor colocou pessoas para me reposicionar e eles usaram versículo para mim. Sabe, o versículo tal diz assim, versículo, né, provérbio vai dizer assim como você vê, você é, então mude a sua mentalidade, mude a sua ótica de como você se vê, olhe para você com os olhos de Jesus, ande então com pessoas que têm uma visão ajustada com o céu, que vocês possam chorar junto, rir junto, viver o propósito junto, gerar uns sonhos do outro junto. Isso é muito lindo. Mas não seja, né? Não seja pessoas que invejam o outro, que compare. Ande na sua porção, ande na sua estação. E aqui o Senhor nos chama e nos pergunta quem que a gente quer ser.
Aquela pessoa que anda vivendo o propósito, ou os irmãos de José que andou invejando, odiando, maquinando mal contra o irmão? Quem você quer ser? Aí às vezes, eu tô em crise de identidade e tal. E as crises vêm quando a gente olha para os rótulos que as pessoas nos dão. Aí quando a gente olha para aquilo, pelo nosso passado, quem disseram que a gente ia ser. Então volta os seus olhos para Cristo. Vença as crises de identidade olhando para Jesus. Não tem outro segredo, não tem uma pílula mágica, é Cristo, é Jesus, é andando com Ele, é fazendo, é rompendo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aí, às vezes, a gente espera uma ajuda de pessoas que ela não vai te ajudar. Algumas pessoas não vão nos ajudar por medo de quem nós vamos nos tornar. Então, ande com pessoas que vai te reposicionar, pessoas que te celebrem. Confie em pessoas que o Senhor te sinalizar. Que pessoas que não te invejam, que te celebrem. Os irmãos de José já via quem ele ia ser, não suportando ver ele ser amado e escolhido para ser governador, decidiu vender e ainda fingiu para o pai que ele havia morrido. Imagine a dor desse pai. Você vê tanta ruindade no coração desses irmãos. Olha o cenário, só que no início aqui eu já falei qual o cenário que eles foram gerados, né? Para quem chegou agora, os irmãos de José aqui fala bem, filhos de Bilá e Zilpa, eles foi geraram numa competição. Eles eram as servas de Lia e de Raquel. Elas não eram esposas, elas foram usadas para gerar através de uma competição, de inveja. Olha a raiz disso. Então, não tem como esperar muito dessas crianças, mas automaticamente, se elas fossem de volta sinalizadas para Cristo, entendendo o propósito delas, elas tinham vencido essa maldade, porque nós temos essa raiz mal. Se a gente não olhar para Cristo, se a gente não está cheio do Espírito Santo, a maldade na nossa mente reina. Pensamentos mal, a gente maquina o mal, a gente deseja o mal para as pessoas, a gente inveja, a gente não celebra. Não somos diferentes. A diferença é quem a gente busca. A diferença é quem governa a nossa vida. Ali a gente percebe que o Espírito Santo não estava governando essas vidas. E José tinha o Espírito Santo ali ajudando ele a vencer o propósito. Porque não sou eu que estou dizendo. A palavra vai dizer aqui, ó. Gênesis 39. 2. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. O Senhor foi com ele. E estava na casa do seu senhor egípcio. Então, o Senhor, aí lá no 5, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Então, é sobre quem a gente carrega. É sobre você entender o precioso que que está dentro de nós, que é o nosso amigo Espírito Santo. Assim também eu gosto da história ali de Isaac, né? Na passagem ali dos poços ali, aquela briga. Cava o poço, o povo fala que é dele. Você não percebe que José não brigava. Isaac não brigava para tomar o poço. Isaac entendeu que a bênção estava com ele. Então Isaac falou: vambora, deixa esse poço aí, cava outro poço. Quando cavava, vinha água. E aí vinha outros: oh meu Deus, de novo, não tem problema não. Deixa esse povo aí. Tem gente que anda de migalha em migalha. Anda sugando as pessoas. E se tem pessoas te sugando, fala, tá tudo bem. Deixa esse povo pra lá, foca em Jesus. Vamos de novo cavar, cave mais um poço. Porque a bênção está com você. Não morra de sede, vai direto na fonte. E além, quando você encontrar a fonte, não deixa ela parar em você, é pra jorrar. Ele te deu tanto, tanto, que você precisa transbordar. Ele me deu tanto, tanto, que eu preciso transbordar. A palavra de Deus vai dizer que o nosso ventre eu esqueci, que rios de águas vivas fluirão do nosso ventre. Então não tem para onde fugir, precisamos jorrar. Mas jorrar de Cristo, de quem Ele é. Então, pega essas histórias, se posicione, aceite a sua história, ame a sua história.
Faça as pazes com o seu passado e viva o propósito. Viva o processo dentro do propósito, daquilo que o Senhor tem para sua vida, porque tem pessoas, vida, esperando você se posicionar para ser alcançada. Amém? Ai, até aqui. Ai, Deus, muito obrigada, Senhor, por essa palavra. Muito obrigada por até aqui o Senhor jorrou em nossas vidas. Senhor, abre a nossa mente, o nosso entendimento. Revela quem Tu és, Senhor. Abre a nossa mentalidade, Senhor, e nos dê uma mente de Cristo. Nos ajude a vencer, meu Pai, a romper com as barreiras, meu Pai, da intimidação, do medo, dos rótulos, Senhor, que as pessoas colocaram em nós, do cenário, meu Pai, que a gente cresceu, meu Pai, não importe nada, que hoje, a partir de hoje, venha importar só quem o Senhor nos chamou para ser, só o que a Tua palavra diz que nós somos, Deus. Obrigada, Jesus, que o Senhor hoje, meu Pai, parou na fonte para nós. O Senhor, meu Pai, nos chamou para reposicionar, para romper nessa manhã. Senhor, obrigado por essa água que sacia, Deus. Que a gente não venha buscar em outros lugares, mas que a gente venha entender, meu Pai, quem a gente carrega, que é o nosso amigo Espírito Santo. Quem habita dentro de nós e que a gente tem algo precioso para jorrar para outras vidas, para outras pessoas. Nos tira, Senhor, do vale do medo, do vale da dor, Senhor. Nos tira do vale da comparação, da inveja, Senhor. Não nos deixe ser como os irmãos de José, meu Pai, pessoas amarguradas, invejosas, que maquinam mal, mas que venhamos ser como José, posicionados para viver no processo, para chegar no propósito, Senhor. Nos ajude a não fugir, meu Pai, do processo, mas entender que mesmo no processo a gente experimenta da bondade do Senhor, da graça do Senhor, dos cuidados do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, é só te agradecer. Pai, obrigado, obrigada. A nossa alma esperou e tem outras almas esperando para ser encontrado e que a gente possa andar espalhando esse amor, jorrando esse amor. Se você encontrou esse amor, entendeu que é amada, jorre esse amor. Ande falando desse amor, declarando quem o Senhor é. Aquele que pode todas as coisas. Olhe para as pessoas sedentas, olhe para familiares sedentos, que vidas aprisionadas. Comece a clamar por essas pessoas, comece a clamar por misericórdia do Senhor sobre essas vidas. Vamos sair do egoísmo de que só nós encontramos, é para nós, não, é para jorrar. O reino do Senhor é para multiplicar, é para crescer, é para avançar, alcançar outras vidas. Obrigada, Jesus, por essa manhã, por partir do pão, que os nossos olhos venham se abrir, meu Pai. Que possamos, Deus, dizer como aquela passagem do cego. Eu era cego, mas agora eu vejo, Senhor. Vejo nitidamente quem o Senhor me chamou para ser. Agora eu vejo nitidamente que eu sou filha amada do Senhor. Hoje, meu Pai, eu consigo ver nitidamente que o Senhor nos escolheu, nos chamou. E o Senhor nos espera, meu Pai, para posicionar aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Amém, meninos? Que o Senhor nos dê um dia abençoado, cheio da presença do Senhor. E que até a próxima quarta-feira, assim o Senhor permitir, estaremos aqui no mesmo horário. Amém? Obrigado, menina. Eu vou deixar salva a live. Depois também eu vou baixar e mandar pro YouTube. Para quem não conseguiu acompanhar, tá? Beijos, até a próxima.